Livro de 2 Samuel, capítulo de número 18, e hoje nós vamos ler a palavra, o versículo de número 4 e 5, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. O rei respondeu: farei o que achar melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor de mim, trate bem o jovem Absalão. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada que nós acabamos de ler, ele nos traz uma história maravilhosa. Nós acabamos de ler 2 Samuel, capítulo 18, o versículo de número 4 e 5, a parte B do versículo 5, ou a parte A do versículo 5. Traz uma história muito forte, quando fala justamente sobre a morte de Absalão. Quem era Absalão? Absalão, queridos, ele foi o terceiro filho do rei Davi. Segundo o Antigo Testamento, ele era, na verdade, um rebelde. Essa é a realidade. Absalão foi um filho rebelde que, na verdade, ele tentou usurpar o trono do seu pai. Sendo ele o terceiro filho de Davi, ele era o único filho com Maacá, que era filho de Talmai, e ele se tornou rei de Jesus, e ele foi, na verdade, aquele filho que anelou, que desejou o trono do pai. Absalão, ele era muito admirado, diz a Bíblia Sagrada, viu, irmãos? Que Absalão, ele era um homem admirado pela beleza que ele tinha. Ou seja, Absalão era um homem, assim, um homem bonito, sem defeitos, um homem, ele era muito notado por ele tinha os cabelos longos, é a Bíblia que diz, viu? A Bíblia diz que ele tinha os cabelos, uma longa cabeleira, né? A narrativa de Tamar diz que ele era um homem de presença. Então, a Bíblia Sagrada revela, queridos, que a morte de Absalão, diz que Davi passou em revista ao exército e ele nomeou comandantes. Quando ele tomou o conhecimento que Absalão estava querendo tomar o lugar dele, ele reuniu o exército e ele agora enviou ao encontro de Absalão, porque a intenção de Davi, a vontade de Davi não era que os homens que ele estava enviando ao encontro de Absalão, ele não estava enviando para destruir a vida de Absalão, não. Ele estava enviando, sabe com o quê? Com boas intenções. Diz a Bíblia Sagrada que os homens disseram: não faça isso, se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, mesmo que da metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Então, a Bíblia diz que os homens até que pediram a Davi, disse: Davi, está escrito, capítulo 18 de 2 Samuel, versículo de número 3. Os homens disseram a Davi: melhor será que fique na cidade e dali nos dê apoio. Só que o rei respondeu e disse: olha,
farei o que achar melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam. E a Bíblia diz que os soldados, quando iam sair, Davi chamou 3 homens, que eram os homens de confiança. Ele chamou Joabe, e ele disse: Joabe, é o seguinte, chamou os 3 homens, um por vez, e ele disse: olha, Joabe, sabe o que você vai fazer, Joabe? Você vai, como exército, você está liderando um povo. Joabe era o filho de Zeruia, que também, Joabe era irmão de Davi, irmão também de Abisai, irmão de Azael, conforme diz a Bíblia, no livro de 1 Coríntios, 1 Crônicas, capítulo de número 2, versículos de número 15 e 16. Se você for lá, você vai ver que está escrito. Então, ele primeiro chamou Joabe. Quem era Joabe? Joabe era um filho de Zeruia, irmão de Davi, irmão de Abisai. Então ele disse: olha, sabe o que você vai fazer? Você, Joabe, quando você encontrar Absalão, por amor de mim, está escrito no capítulo 18, versículo 5, ele diz: por amor de mim, trate bem o jovem Absalão. Essas mesmas palavras ele chamou Abisai. Depois que falou com Joabe, ele chamou Abisai. E deu o mesmo recado a Abisai. Disse: Abisai, quando você encontrar Absalão, você tem bem. Quem era Abisai? Abisai também era conhecido na Bíblia Sagrada como filho de Zeruia, que também era irmão de Davi e de Joabe de Azael. Então, o significado do nome Abisai significa pai existe, ou pai. Então ele recebeu o mesmo recado do rei: quando encontrar Absalão, por amor de mim, tratem bem. Chamou outro Itai e disse: Itai. Ele deu recado a cada um pessoalmente, olho no olho, frente a frente. O recado, a palavra que ele deu foi uma só aos 3, um de cada vez. Vem Abisai, vem agora Joabe, vem agora Itai. Então o recado que ele passou para os 3 homens, presta atenção à mensagem, viu? O recado do rei foi para tratar Absalão bem. Em meio que Absalão estava querendo fazer, o recado foi justamente para tratar bem. Só que a Bíblia Sagrada diz que todo o exército saiu marchando. O rei ficou na porta da cidade, somente observando tudo. Observando eles ir. A Bíblia Sagrada revela que todo o exército ouviu quando o rei, depois que falou com ele particularmente, o rei tinha a obrigação de publicar, ou seja, de dizer também aos homens que estavam com ele. Só que o rei não poderia passar uma informação para o povo antes de passar para eles. É como se o rei dissesse: olha, eu vou chamar de um por um. E depois que chamou de um por um, ele disse: agora eu vou dizer para todo mundo, mas primeiro vocês estão sabendo. Ou seja, é como se ele honrasse. É como se ele dissesse: primeiro é vocês quem tem que saber, depois o povo vai saber também. Para que ninguém venha dizer depois: não, mas eu não sabia. Então, quando ele chamou de um por um, ele disse: agora junta o povo. Diz a Bíblia Sagrada no capítulo 18, versículo 5, que todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. Ou seja, ele deu a ordem a cada um dos comandantes, que era Joabe, Abisai e Itai. Ele disse:
Ele deu a ordem aos comandantes e deu a ordem ao povo. Então o povo estava ciente que se encontrasse Absalão, não era para matar ele não, era para tratar ele bem e trazer ele para perto de Davi. Não era para matar, não era para destruir a vida dele. Observe comigo, mergulhando nessa dimensão dessa palavra, na profundidade, mergulhando, descendo mais um pouquinho, esticando a corda mais um pouco, para pegar água cristalina dentro dessa mensagem, nós começamos a entender que a ordem que os 3 comandantes receberam foi para tratar bem. Presta atenção, porque na nossa caminhada nós encontramos Joabe, nós encontramos Abisai, nós encontramos Itai. Esses 3 que nós encontramos na nossa caminhada, esses 3, eles sabem o que tem que fazer, eles sabem o recado que eles receberam, eles sabem que é para tratar bem. Eles estavam cientes que se deparasse com Absalão, não era para matar Absalão, mas era para tratar ele bem. Só que esses 3 comandantes, na rebeldia deles, eles não trataram bem Absalão quando o encontraram. Diz a Bíblia Sagrada que o exército saiu ao campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu, diz a Bíblia, que na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi, e houve grande matança naquele dia, e vendo, diz a Bíblia, que o número de mortos, por exemplo, está escrito no capítulo de número 18, versículo 7, diz que 20.000 homens morreram na batalha. A batalha diz que se espalhou por toda a região naquele dia. Diz a Bíblia que na floresta, muita gente morreu à espada, e durante aquela batalha, está escrito no capítulo 18, versículo 9, que durante aquela batalha, Absalão, ele montado em sua mula, diz a Bíblia que ele viu que estava perdendo o povo, viu que estava perdendo os homens do seu exército, ele montado na sua mula, ele saiu correndo em busca de uma fuga, em busca de refúgio, para se proteger, para não perder a vida dele também. Diz a história da Bíblia que ele saiu correndo em busca de um lugar de refúgio, porque ele estava vendo que a situação estava aparentemente perdida. Então ele, na mula dele, ele saiu correndo, e diz a Bíblia Sagrada que ele ficou enganchado debaixo dos galhos, ele ficou preso em uma grande árvore, ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula foi-se embora, prosseguiu. Observe comigo que no capítulo 18, versículo 10, um homem viu que Absalão estava pendurado em uma árvore entre o céu e a terra, e viu que ele não estava montado em nenhuma mula. O homem viu que ele ficou enganchado e que a mula foi-se embora correndo. Por quê? Porque ela conhecia o caminho, ela sabia o caminho que ele ia, que ele voltava, ela tinha um costume. Nós podemos identificar, queridos, que quando o homem, ele se deparou com Absalão, diz a Bíblia que um homem viu e informou a Joabe. Meus amados irmãos em Cristo,
Aonde é que Deus está querendo chegar com essa mensagem no dia de hoje? É que alguém viu Absalão e informou a Joabe. Joabe, naquele momento, quem ele era para Absalão? Ele era um dos inimigos de Absalão. Então observe comigo que um homem viu e informou. O que Deus está querendo dizer com essa mensagem no dia de hoje? É que alguém te vê e informa para alguém aonde tu estás. É que alguém te vê, meu Deus, e diz, leva a informação para alguém aonde tu estava, com quem tu estava, de que forma tu estava, meu Deus. Ele levou a informação, é a Bíblia que diz, irmão. Está escrito, 2 Samuel 18:10. Um homem viu e informou a Joabe. Ele foi lá e disse, olha, Joabe, eu vi Absalão. Ele está pendurado em uma árvore. A mula dele, o cavalo dele foi embora. E ele ficou enganchado, rapaz. Ou seja, o desespero de Absalão para não morrer estava tão grande que ele não se policiou. Quem andou de cavalo dentro de uma mata, coisa parecida, sabe que tem lugar que você tem que baixar mesmo, se agarrar lá pelo pescoço do cavalo e se abaixar. Porque senão você vai furar os olhos, pode algum galho pegar você, lhe arranhar, lhe furar, enfim, lhe causar prejuízo e trazer problema. Então, o desespero de Absalão estava tão grande em fugir e correr, que ele não se policiou. A mula sabia o caminho, ele também sabia, mas ele não se agarrou com ela para poder, ou ele não baixou a cabeça para poder seguir em frente e chegar onde ele queria chegar. O desespero era tão grande porque ele sabia que alguém da parte do exército de Davi viu ele. Ele disse, eu tenho que correr, eu vou embora, eu estou perdendo, já perdi muitos homens, se eu ficar aqui eu vou morrer. E ele saiu correndo, e quando ele sai correndo, ele fica enganchado em uma árvore, aonde os pés ficou suspenso, ele ficou entre o céu e a terra. O homem, quando viu, correu para Joabe e disse, olha, Joabe, eu vi Absalão, ele está ali pendurado numa árvore. A Bíblia diz que ele disse, eu acabei de ver Absalão. É Bíblia, irmão, está escrito, olha aí, capítulo 18, versículo 10. Um homem viu e informou a Joabe e disse, acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. E o homem perguntou para ele, você viu? Perguntou Joabe ao homem, e por que você não matou ele ali mesmo? E o homem disse, eu teria dado a você 10 peças, ele disse, eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro, porque o guerreiro, que era guerreiro do exército, ele recebia um cinturão para destacar ele que ele era guerreiro, que ele não era um simples soldado, mas ele era um soldado guerreiro. Então aquele cinturão destacava, todo mundo queria. É como se fosse um cinturão dessas lutas aí de boxe, do UFC, esse cinturão que vale, não é? Vale muito, muito dinheiro, é caríssimo. Quem tem não quer perder, e quem não tem quer ter, quer brigar, quer ir em cima, quer marcar luta, dá tudo de si. Por quê? Porque quer aquele cinturão. Então, esse homem que viu Absalão, ele, na verdade, ele desejava, queridos, um cinturão, ele queria ter. Mas aí Joabe disse, por que você não matou ele? Você viu ele? Ele disse, vi. Observe comigo que Deus está entrando numa situação. Deus está falando para você a respeito de informação de alguém ao teu respeito, da informação de alguém a respeito dos teus, porque alguém passa e vê, alguém passa e procura Joabe e diz, olha Joabe,
eu vi fulano em tal lugar. E Joabe, muitas das vezes, Joabe sabia quem era Absalão. Absalão estava no momento de rebeldia dele. Ele sabia que Absalão também não era um homem sem capacidade. Ele sabia que Absalão também era capacitado para encarar Absalão sozinho. Tinha que ter muita coragem, porque ele era preparado de guerra também. Ele possuía o seu cinto de guerra. Você está entendendo? Ele possuía a autoridade que ele tinha. Era verdadeira, era tremenda, e o povo tinha medo dele. Possivelmente, Joabe disse, por que você? A Bíblia diz, por que você não matou? Ele perguntou, sabe o quê? Acabei de ver Absalão ali pendurado numa grande árvore. Aí no capítulo 18, versículo 11, ele disse, você viu? Perguntou Joabe, você viu? O homem disse, vi. Ele disse, por que você não matou ele ali mesmo? Aí o homem disse, ele disse, eu teria dado a você, rapaz, 10 peças de prata e o cinturão de guerreiro. Ou seja, possivelmente ele poderia até pegar o cinturão do próprio Absalão e dizer, tome aqui, foi você que matou ele, tome. E lá na frente o homem iria ser condenado. Queridos, observe comigo, eu entendo um mistério muito grande, muito profundo aqui, que Joabe ele não conseguia encarar Absalão sozinho. Diz a Bíblia Sagrada que ele não tinha a coragem de encarar, queria colocar o homem, disse, não, ainda que você me desse, ele disse, eu iria te dar, rapaz, prata, iria te dar o cinturão. O homem disse, não. O homem disse, mas o homem respondeu, mesmo que fossem pesadas e colocadas, olha que coisa tremenda, meu Deus, entende tu esse negócio? O homem disse, mesmo que fosse pesada e colocada em minhas mãos, 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e a Itai, que era para proteger, por amor dele, o jovem Absalão. Então ele disse, olha, eu não estou dizendo para matar ele não, eu estou dizendo, é justamente para você saber onde ele está, para que você possa proteger ele. Observe que o jovem disse, o guerreiro que estava lá, que não tinha o cinturão de guerreiro, mas era um guerreiro, era um soldado, ele disse, olha, não, você me desse, rapaz, pesasse, e pesar, se ela fosse pesada a prata que você quer me dar, o presente, o que você está querendo me dar, ainda que fosse pesada e colocadas na minha frente, eu não queria não, colocadas nas minhas mãos, está escrito, capítulo de número 18, versículo 2, fosse colocado nas minhas mãos, peças de prata, eu não queria, porque o rei deu uma ordem que era para, por amor dele, que era para tratar bem Absalão. Sabe o que Deus está dizendo? A princípio aqui, Absalão, se dependesse desse homem que viu ele não iria morrer não. Ele disse, era para você matar, rapaz. Aí ele iria lhe dar isso, meu Deus. Você sabe o que é uma promessa? Aquilo ali poderia... Meu Deus, poderia mudar a ideia daquele homem, poderia fazer com que aquele homem viesse ter uma ambição para querer obter a prata, para querer ter um cinturão em sua cintura, para querer ganhar o título que tinha matado Absalão. Ele ia ganhar respeito? Ia, mas ele sabia que aquilo ali, Deus não estava naquele negócio. Ele sabia que Deus não queria aquilo para ele. Eu não sei para quem é que Deus está falando, mas Deus sabe para quem fala. Eu não sei o que é que alguém está querendo te dar para agir assim. Eu não sei, meu Deus do céu, eita Deus tremendo, eu sinto a presença dele. Eu não sei o que é que alguém está te prometendo e dizendo, vai lá, rapaz, tu não sabe onde está. Não foi você que viu, vai lá, faz assim. O Senhor está dizendo, cuidado, não receba o que alguém está querendo lhe dar para você fazer assim. O Senhor está dizendo, eu lhe conheço, eu lhe vejo, e tenha muito cuidado na sua vida, porque senão você vai, e Deus não quer que você vá fazer assim. Não tem alguém, né, que está querendo colocar, eu não sei o que é que alguém está querendo colocar nas tuas mãos. Ele disse, só aqui, quem não matou? Vai lá, rapaz, mata.
O homem não está pendurado, ele estava indefeso, irmão. Ele não tinha como descer, a árvore era grande. É como se uma forquilha não entrasse entre o pescoço dele e ele ficasse preso assim, sem ação. Como ia sair? É como se uma pessoa se enforcasse, não tem como tirar. Entende? Ele não tinha como tirar, ele não tinha como fugir. Por que você não matou? Tome, vou dar prata. Isso aí nem que tu colocasse nas minhas mãos, pai. Aí nem que tu pesasse na minha frente, colocasse nas minhas mãos, eu não queria, porque o rei disse que era para cuidar bem dele quando visse ele. Por que tu quer matar? Diz a Bíblia Sagrada, meu Deus, que ele recebeu essa proposta e o Senhor está dizendo para você: tenha cuidado com a proposta que o diabo tem colocado diante de ti. Tenha cuidado com o que alguém está dizendo que vai te dar se tu fizer assim, assim, assim. E o Senhor está dizendo: eu sei o que alguém quer que tu faça com alguém. E ai de ti se entrar nessa, se cair nesse laço. Ai de ti se olhar para as vantagens, se olhar para o que alguém está querendo te dar para tu fazer algo com alguém. Meu Deus, para quem é essa mensagem, Jesus? Jesus não fala para as paredes, Jesus, a palavra dele não volta vazia, e o Senhor está dizendo: tenha muito cuidado com Joabe, com aquilo que Joabe está querendo te dar, tenha muito cuidado com as propostas de Joabe, meu Deus, porque você pode até fazer, mas a cobrança vai ser grande. Diz a Bíblia que ele disse: eu não quero não, fique aí com a sua prata. Eu também não quero cinturão não, fique com o cinturão aí também. Esse cinturão de guerreiro, ele estava entendendo, sabe o que? Ele estava dizendo: não quero não é o tempo de eu usar esse cinturão não. Ele estava dizendo: sabe o que? Eu não quero não, cinturão desse jeito aqui na minha cintura não. Eu quero o tempo de Deus, quando chegar a hora de Deus para eu usar o cinturão, eu vou usar quando chegar o tempo de Deus. Para eu ter prata, para eu ter ouro, eu vou ter. Eu não preciso me corromper para usar cinturão, nem ter prata nas minhas mãos, pesada na minha frente. Eu não quero, meu Deus. Ele tinha temor, ele tinha medo. O Senhor está falando para você, você que já não tem mais temor do Senhor, você que parou para ouvir essa mensagem, você disse: meu Deus, hoje eu vou ouvir a palavra, porque a dúvida estava grande, o desespero está grande, a ansiedade está grande, porque você está querendo. A proposta de Joabe é boa, mas ela pode te fazer mal, ela pode te trazer consequência, e o Senhor está dizendo: rejeite a proposta de Joabe. Rejeite, viu? É boa, não é? Vai te fazer bem materialmente, é? A proposta de Joabe. Eita, tu vai começar o que tu nunca usou, não é? Vai começar a usar o que nunca usou. Jesus, vai fazer o que tu nunca fizesse. E depois a mão de Deus vai pesar sobre ti. Aí Deus te ama tanto que está te mandando recado. Derg, mintriafá, lerg, oré, derg. Levante sua cabeça, sai com muita pressa de perto de Joabe. Porque grande é o laço, grande é a armadilha, grande é o que Joabe está pretendendo fazer. A Bíblia diz que ele disse: quero não. Quero não. Ele disse no capítulo de número 18, versículo 13, ele disse: por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficaria contra mim. Ele disse: Joabe, tu quer que eu faça isso? O rei vai ficar sabendo depois, e tu mesmo iria ficar contra mim. Eu não. E diz a Bíblia que Joabe diz: não vou perder mais tempo com você. Está escrito aqui, irmão, é Bíblia. Capítulo 18 de 2 Samuel, versículo 14. Quando ele viu que o moço não estava querendo fazer a maldade com Absalão, isso é que ele disse: vou perder tempo com você mais não. E não é para perder tempo mesmo não, Joabe, vá para lá.
Vai pra lá que meu negócio não é com você. Vai pra lá que meu negócio é com Deus. Não é? Não tem aquela pessoa, alguém tá dizendo, não, porque... Aí você oscila, né? Não, quero não, rapaz, quero não. Aí tem hora que alguém diz, eu vou perder tempo com você não, rapaz. Porque levou um não, né? E não é pra perder tempo mesmo não, vai pra lá. Bota Joabe pra distante de você, viu? Pare de andar com Joabe. Pare de aceitar as propostas de Joabe. Ele disse no capítulo de número 18, versículo de número 14, segundo Samuel, e Joabe disse, não vou perder tempo com você. Diz a Bíblia que então ele pegou 3 dardos e com eles trapassou o coração de Absalão quando ainda estava vivo na árvore. E diz a Bíblia que depois que Joabe matou, diz que 10 escudos de Joabe que estava com cercou Absalão e acabaram de matá-lo. Deus é grande, não é? Deus sabe para quem está falando, porque está falando. Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado, porque Deus é poderoso. Sabe o que eles fizeram com Absalão depois que mataram? Está escrito, capítulo de número 18, 2 Samuel, versículo 17. Diz que retiraram o corpo de Absalão e jogaram num grande buraco. Diz a Bíblia que na floresta, e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiram para casa. Tá vendo? Depois que mataram Absalão, jogaram ele dentro de um buraco, encheram o buraco de pedra. Meu Deus! O Senhor está dizendo, tenha cuidado, viu? Enquanto você está vivo, tenha cuidado, fuja com pressa. Cuidado com Joabe, porque ele está te procurando. Não sei o que é que ele... Meu Deus do céu, está querendo usar alguém, porque não tem coragem, mas quando alguém não é usado, aí ele vai querer. Mas o Senhor está no controle, Deus sabe para quem fala. Levante a sua cabeça, porque a ordem que Deus deu para alguém, a ordem de Deus, foi para alguém lhe tratar bem quando lhe encontrasse. Só que alguém vive lhe tratando mal. Meu, isso aqui era outra história para eu entrar bem profunda mesmo. Com muita autoridade de Deus, a gente entra nesse assunto com a graça de Deus. Porque Deus deu uma ordem para alguém, para que quando alguém lhe visse, meu Deus, para quando alguém lhe encontrar, lhe tratar bem. Só que alguém não está lhe tratando bem. Só que alguém não quer lhe tratar bem quando lhe encontra. Alguém quer lhe tratar mal. Alguém quer lhe destruir. Alguém quer colocar um ponto final na sua história, na sua vida. O Senhor está dizendo para você que tem uma chamada, você que está aí triste, você que está dizendo, meu Deus, realmente Deus falou isso comigo também. Mas quando eu me aproximo de alguém, quando se aproxima de Joabe, quando Joabe te vê, quando alguém leva o recado para Joabe, Joabe agiu friamente. Por que tu não matou? Olha o que eu tenho para tu. Vai lá, rapaz, mata o seu não. O rei não deu essa hora, a hora do rei foi para cuidar. Você vai matar não, vou perder tempo contigo não. Você eu vou lá fazer. Foi com os escudeiros. Quando ele deu o primeiro golpe, os escudeiros cercou Absalão e matou. E depois se enterrou lá dentro de um buraco encheu de pedra. Minha querida, o Senhor está trabalhando na tua vida. Deixa, porque está na mão de Deus. O Senhor sabe como é que vai fazer. O segredo é perseverar, ficar no lugar, continuar vigiando e se afastar de Joabe, porque Joabe ele trabalha dessa maneira. Quando ele não tem a coragem de ir, ele quer usar alguém, e quando alguém não vai, ele vai e faz. Cuidado na vida, porque grande está sendo o livramento de Deus na vida dos teus e na tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus.